Fala turma, beleza? Prazer, meu nome é Atílio, eu sou o cara que está por trás das câmeras nos vídeos do Caminho da Fé. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aí no canal, tem 4 vídeos, um para cada dia, contando aí como foi cada um deles quando eu fiz o Caminho da Fé no feriado do dia 15 de novembro de 2024. Eu fiz sozinho, sem carro de apoio, a ideia foi fazer o Caminho da Fé de forma autônoma, levar o básico do básico e, claro, ir utilizando os pontos de apoio para fazer algumas compras, para me alimentar, as hospedagens, enfim. Nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo que eu levei para o Caminho da Fé e no final do vídeo também vou passar algumas dicas gerais que eu acho importantes compartilhar com quem pensa em fazer o Caminho da Fé dessa forma que eu fiz. Seja sozinho, seja com mais gente, mas sem carro de apoio, da forma mais autônoma possível. Primeiramente eu vou contar para vocês tudo que eu levei. E o que eu levei eu vou separar em basicamente 3 tópicos. Eu estou aqui com a minha colinha, meu scriptzinho para me dar uma guiada aí nessa... Para dar uma guiada aí, gente, no vídeo, entendeu? Bora lá. Eu dividi em 3 partes. O que eu levei no corpo, o que eu levei na bike e o que eu levei na mochila, certo? Então, começando pelo corpo, né? Estou já em Águas da Prata, estou saindo da pousada. O meu corpo está indo uma jersey de manga longa, com proteção UV. Eu fiz quase no verão, então supostamente estaria quente. Não foi muito quente porque choveu, ficou nublado, enfim. Mas uma jersey, um bretelle, meia, sapatilha, capacete, luvas, óculos, sensor de frequência cardíaca e a GoPro no suporte de peito, né? Que era por onde eu ia registrando todo o trajeto. Importante, nos bolsos da jersey, a minha jersey é aquelas de 3 bolsos, né, como a maioria, então em um dos bolsos eu levava o passaporte do Caminho da Fé, ele ia sempre enroladinho num plástico para não molhar por causa da chuva. No outro bolso eu levava o celular e no outro bolso eu levava sempre gel de carboidrato e alimentos, né? Paçoca, bananinha, enfim, tudo aquilo que eu já estou acostumado mesmo a fazer em pedais mais longos aqui nos meus treinos na rotina. Bom, agora passando para os itens que foram na bike. Na bike eu levei uma bomba de ar portátil, vou fazer essa aqui, né? Essas que ficam presas no quadro da bicicleta. 2 caramanholas, uma eu sempre usava para água e a outra eu usava para isotônico. O GPS, né, o ciclocomputador, lanterna e farol traseiro que eu levei para caso eu precisasse pedalar durante a noite. Não foi necessário, já vou adiantar, eu cheguei em todos os meus destinos sempre durante o dia, com luz do dia, mas caso tivesse algum percalço, enfim, eu estava preparado também para precisar pedalar à noite. E a bolsinha de selim. A minha bolsinha de selim é uma bolsa bem pequenininha, da marca Curtlo. Tem o link aí embaixo também, vou deixar, de vários dos itens que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. É uma bolsinha, não é da menor, nem da maior, é um tamanho médio. E aí nessa bolsinha aqui, o que eu levei? Foi um kit remendo, uma câmara reserva, uma chave multifunção. Essa aqui talvez seja um pouco importante. A minha chave, ela já tem a chave de corrente. Eu já passei perrengue com quebra de corrente longe de casa. E eu não tinha essa chave nessa época, nem PowerLink. Enfim, para o Caminho da Fé eu comprei essa chavinha e eu já tinha os PowerLinks também. Então vale a pena ter a chavinha multifunção e considerar que tenha a chave de corrente. Eu não precisei ir lá, mas se precisasse ia estar na mão, né? 2 PowerLinks, espátula para tirar o pneu, 2 pares de pastilha reserva, né? De pastilha de freio, e uma gancheira reserva. A gancheira, eu vi em algumas recomendações em outros vídeos, de outros canais aqui no YouTube, e achei melhor levar, porque por mais que quebre, você possa encontrar em alguma bike shop, às vezes não tem o seu modelo, então é uma coisa muito específica de cada bicicleta. Foi bem tranquilo de achar no Mercado Livre, enfim.
E os itens que foram na mochila. Aqui é importante, eu vou mostrar para vocês a mochila que eu usei e contar, né? Essa parte aqui é onde tem a maior parte de itens. Eu usei essa mochilinha, ela é uma mochila bem básica da Odi, com 3 compartimentos, né? Um bem pequenininho aqui, para documento, enfim, para coisas menores. Um médio, certo? Que não é muito grande. E um compartimento maior, que é onde vai a bolsa de hidratação, que não foi comigo, certo? Essa mochila ela foi vazia, foi sem a bolsa de hidratação. Eu usei ela porque ela é bem compacta, por mais simples que ela seja, ela tem as fitas de peito e de cintura, que ajudam a dar uma sustentação e não deixar todo o peso da mochila no ombro. E com essa mochila eu estava fazendo todos os treinos também, antes do Caminho da Fé, com a bolsa de 2 litros cheia, certo? Ou seja, com quase o mesmo peso que eu levei para o Caminho da Fé. Com a bolsa de 2 litros cheia, ela pesava 2 quilos e pouquinho, e a bolsa, essa mochila, para o Caminho da Fé foi com uns 2,4 kg. Então, peso muito próximo, certo? Só destacando algo que eu acho muito importante para a mochila que você for usar, é ter essas fitas de peito e de cintura. Daí você divide o peso da mochila entre os ombros, peito e cintura. Fica muito mais firme, balança menos, enfim. Tem vários modelos de mochila da Odi e de outras marcas também. Aí, às vezes você já tem uma mochila que vai servir, mas é isso aí. Essa mochila ficou bem pequenininha. Eu vou também ver se eu encontro uma foto e coloco para vocês aqui, nessa parte do vídeo mesmo. Beleza? E aí nessa mochila, o que foi? Foi um short de ciclismo extra, uma jersey extra, uma meia extra, uma cueca, uma camiseta dry fit e uma bermuda bem leve. Essa camiseta foi a que eu levei, essa bermuda foi a que eu levei, certo? Elas são bem fininhas, bem leves. Essas roupas eu usava todos os dias à noite, certo? Chegava, tomava um banho, arrumava a bike, enfim. Colocava essa roupa e aí geralmente eu saía, eu me hospedei sempre nos centros das cidades onde eu dormi, então eu saía para comer alguma coisa rápido e já voltava para descansar. Bom, que mais? Uma capa de chuva, uma alpargata, eu levei a alpargata porque ela é mais leve do que o meu chinelo, então valeu mais a pena. Cerinha para corrente, eu uso essa aqui, coloquei. Cera para corrente, protetor solar numa embalagem bem pequena, manteiga de cacau, um corta-vento para caso fizesse frio. Acabou não fazendo frio no período que eu fui, então eu acabei nem precisando, mas estava ali caso necessário. Uma necessaire bem pequenininha com pasta de dente, escova de dente, um desodorante Rolon bem pequeno, um sabonete minúsculo, desses de hotel. As pousadas costumam ter também. As que eu fiquei, se eu não me engano, todos tinham, então eu acabei nem precisando usar o sabonete. Creme anti-atrito, que eu comprei esse aqui, Mercado Livre, Shopee, enfim, é super facinho de encontrar. Então esse creme eu passava todo dia antes de sair pro pedal. E pomada para assadura. Por precaução eu usava sempre a pomada para assadura também no final de cada dia, né, para evitar que tivesse alguma assadura, enfim. Certo, o que mais? Carregador de bateria da GoPro, mais 2 baterias que já iam dentro do próprio carregador, então não ocupava tanto espaço. O carregador de celular e suplementos, acho que termina nos suplementos. De suplementos, gente, eu levei tudo aquilo que eu já estou acostumado a tomar, certo? E aí eu vou passar aqui para vocês. Creatina, betalanina, whey, eu já tomo isso diariamente. E como eu já tinha tudo em casa e também não estava querendo gastar mais para comprar esses itens por unidade, creatina, betalanina, creio que nem tem, né? Mas whey, e isso também valeu para o isotônico, enfim, eu porcionei em saquinhos Ziploc. Eu levei um tanto de creatina aqui para todos os dias,
um outro com betalanina. Os wheys eu coloquei cada dose em um saquinho, já levei separadinho para ficar fácil de usar. Então, sim, ficou super prático. E o isotônico em pó, da mesma forma, eu levei já em doses, que daí eu só botava na garrafinha, colocava água e estava preparado. Certo? E eu levei exatamente tudo, a quantidade que eu precisaria para cada dia de pedal, né? Daí conforme iam passando os dias, minha mochila também ia ficando mais leve. E para finalizar os suplementos, eu levei gelzinho de carboidrato. Eu já estava acostumado a tomar esse aqui da probiótica, né? Tem vários sabores. Não tem patrocínio, tá, gente? Só dando um toque, o que estava funcionando para mim, passando para vocês. É muito fácil de encontrar também para comprar no Mercado Livre, já compra de caixa, fica mais barato. E funcionou muito bem. Não é dos melhores géis que tem no mercado, com super quantidades de carboidrato, mas atendeu super bem. Já estava atendendo os treinos aqui, então deu tudo certinho. Certo? Eu levei 4 para cada dia de pedal. Bom, sobre as coisas que eu levei, todos os itens, acho que eu já contei tudo aqui para vocês. Caso vocês tenham interesse em saber qual usei, enfim, tem alguns links aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa manda uma mensagem, manda aqui no comentário ou manda no próprio Instagram, lá no Strava, que a gente vai conversando. Certo? Pronto, voltei. Tá legal. Agora que eu já contei pra vocês tudo que eu levei e como que eu fiz pra levar, eu vou passar algumas dicas gerais que eu acho super importantes considerar caso você for fazer o caminho da fé e de forma autônoma, assim como eu fiz. Bom, a viagem. Como é que eu cheguei em Águas da Prata? Eu moro aqui no litoral de São Paulo, então eu subi com a minha bicicleta para Caçapava, que é a minha cidade natal, fica no Vale do Paraíba, entre São José dos Campos e Taubaté. Subi para lá de carro com a bicicleta, já levando tudo que eu ia precisar. Fiquei na casa da minha mãe e no dia seguinte ela me levou na rodoviária de Caçapava, onde eu peguei o ônibus para São Paulo. Então eu peguei 2 ônibus. Um ônibus lá de Caçapava para São Paulo, a empresa é Pássaro Marrom, e um ônibus de São Paulo para Águas da Prata, que foi com a Cometa, a aviação Cometa. Em São Paulo tem ônibus para Águas da Prata a cada hora, se eu não me engano. Então a oferta de ônibus era muito boa, por isso que eu me desloquei até lá. De Caçapava, o que eu fiquei pensando, na verdade, que poderia ser um problema, seria a bicicleta. Nas 2 viagens foi super tranquilo quanto a bicicleta. O motorista ou o cara ali da plataforma que coloca as bagagens ajudou a colocar a bicicleta, e nos 2 casos eu consegui deixar ela bem encaixada, bem prensada, assim, sem possibilidade de cair. A bicicleta foi montada do jeito que saiu de Caçapava, chegou em Águas da Prata super tranquilo, assim, não tive maiores problemas. Então foi bem tranquila essa parte. A roupa que eu fiz a viagem foi essa roupa, ok? A única questão foi a cueca, que eu fui com uma cueca a mais velha que eu tinha, e lá em Águas da Prata virou lixo, e aí eu tinha uma cueca limpinha para usar todos os dias à noite. A época do ano, é muito importante considerar a época do ano que vocês vão fazer o caminho da fé. Eu fiz no mês de novembro, é um período quente e chuvoso, para muita gente é o período menos recomendado para fazer o caminho da fé, a época de primavera, verão, porém era o dia que eu tinha para eu fazer naquele ano, né, foi no 15 de novembro de 2024, faz pouquinho tempo, para eu fazer naquele ano ainda teria que ser naquele feriado. Então eu vi muita gente falando para não fazer, para optar pelo inverno, que é muito perrengue. Gente, vai na data que tiver e vai preparado sabendo como que é o clima naquela época do ano, para evitar aí perrengues desnecessários, né? E, por exemplo, se for fazer no inverno, tem que considerar um pouco mais de roupa, porque várias das cidades, boa parte do percurso, é pela Serra da Mantiqueira, então é um clima frio. A cidade de Campos do Jordão é a cidade mais alta do país, então lá faz bastante frio, chega a fazer 0 graus, chega a fazer
negativo, enfim, dependendo da época do ano, você se prepara melhor para fazer um giro aí com mais tranquilidade, sem perrengue, certo? A roupa extra, eu inicialmente tinha pensado em fazer o Caminho da Fé sempre com a mesma roupa, considerando que nas pousadas e hotéis eu ia chegar, conseguir lavar e secar para o dia seguinte. Porém, eu tinha previsão de chuva, então poderia ser que eu não conseguisse secar, ter tempo suficiente para secar a roupa. E então eu resolvi levar uma roupa extra que valeu muito a pena, eu precisei e usei, então vale a pena. Foi um espaço ocupado dentro da mochila, mas valeu muito a pena porque eu de fato precisei. Teve dia que não secou meu bretelle, então eu usei o meu short extra que eu levei, e teve dia também que eu não consegui lavar, foi o último dia inclusive, eu não consegui lavar a roupa que eu usei, né, no terceiro dia de pedal, então no quarto dia, que era o último, eu precisei usar o short e a jersey extra que eu levei, que nem era uma jersey na verdade, era uma manga longa UV nesse dia. Enfim, lá eu falei que era uma jersey, mas era uma manga longa, enfim, era uma roupa extra. Então valeu muito a pena. Teve pousada que lavou e secou e me entregou no mesmo dia. Teve pousada que lavou e ficou durante uma madrugada muito úmida e não secou. Então assim, varia. Vocês podem perguntar para as pousadas. Eu vou deixar o link do site do Caminho da Fé também aqui na descrição do vídeo, porque lá tem uma lista com todos os parceiros, os pontos de apoio. Restaurantes, lanchonetes, pousadas, hotéis, e aí vale a pena lá, geralmente nos pontos de apoio tem carimbo, você vai passando durante o caminho e tem algumas informações, as que tem lavanderia, as que não tem, e aí quando eu entrei em contato para reservar também, eu acabava confirmando a informação, porque eu sabia que eu ia precisar disso, certo? Então a roupa extra valeu a pena demais ter levado. A mochila eu já falei para vocês qual que eu levei, só destacando, né, reforçando. É muito interessante que tenha alça de peito e alça de barriga para distribuição do peso. E, gente, levar o mínimo do mínimo do mínimo. Pô, Atílio, você usou a mesma roupa todos os dias? Sim, e era normal você ver todas as outras pessoas nas cidades usando as mesmas roupas todos os dias. Porque é isso, gente, quanto mais coisa você levar, é mais peso para carregar. No caso de fazer com apoio, com o carro, levando as coisas e você fazendo só o pedal, é um outro cenário, certo? Mas fazer sem apoio e carregando tudo, é o mínimo do mínimo, foi super tranquilo também e não teve nenhum problema. Treinem, gente, treinem. Bota aí um preparo legal, treina a subida, vai subir bastante. O Caminho da Fé é bastante duro, é difícil, não é fácil, certo? É maravilhoso, é muito bonito, tem paisagens maravilhosas durante o percurso, mas treinem porque vai ajudar a ficar mais bonito ainda, né? Vai doer menos, vai ter menos problema, enfim. Eu estava treinando bem regularmente antes de fazer o Caminho da Fé, já com foco no Caminho da Fé. Nessa época eu estava treinando com planilha, estava fazendo com a Bioeco Sports. Deixo o link também aqui para vocês, para quem tiver interesse, vale muito a pena os treinos. E eu estava fazendo bem focado pro Caminho da Fé. E valeu muito a pena. Eu já vi gente dizendo, pô, vai fazer o Caminho da Fé em 4 dias? Então simule um Caminho da Fé, faça. Eu, por exemplo, fiz 100 km, 80, 60 e 60, mais ou menos. Mas, gente, na minha rotina normal, eu não consigo treinar isso numa semana, por exemplo, certo? Então, não se apegue necessariamente a ter que fazer um Caminho da Fé aí na sua cidade, com uma altimetria e quilometragem parecida, para você conseguir fazer o Caminho da Fé de verdade. Não, treinem no tempo que vocês tiverem, mas treinem. O importante é ir treinado, porque lá tudo vai ficar muito mais tranquilo, muito mais fácil. E a minha bike é uma bike que alguns consideram de entrada, alguns dizem que é intermediária. É uma Caloi Explorer Expert 2021 ou 2022, vou colocar a imagem dela aqui. Essa aí. Ela é uma bike com 2 coroas, inclusive. Estou querendo migrar para uma coroa em breve, mas ela ainda está com 2 coroas.
Ela me atendeu super bem pro Caminho da Fé. Eu uso essa bike para fazer trilha aqui onde eu moro. Então, inclusive lá no Caminho da Fé, no terceiro dia, tem uma alternativa que tem um singlezinho bem divertido. Foi muito legal. Eu fui por lá, inclusive. Então, assim, não se apeguem também em ter que estar com a melhor bike, com o melhor equipamento. Acho que o importante é a bike estar revisada para fazer. Eu fiz uma revisão antes de ir, por conta de freio, suspensão, enfim. Então, valeu a pena ter feito essa revisão. Mas não se apegue muito isso, gente, em ter que estar com a bike perfeita. Cara, o negócio está treinado, tá com a bike revisada e bora. Bora fazer o Caminho da Fé dá para conseguir com pouco, né? Com pouco equipamento e sem estar necessariamente com os equipamentos mais tops, certo? A ideia aqui é compartilhar, incentivar que você faça e minimizar coisas que possam estar te impedindo aí de conseguir fazer o Caminho da Fé. Então, assim, é o Caminho da Fé de forma simplificada, tranquila, com baixo custo e com muita diversão. Bom, gente, é isso. Não estou me lembrando de nenhuma outra dica e também não está aqui na minha colinha. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aqui na descrição eu vou colocar alguns links de alguns produtos que eu cheguei a usar, que eu mostrei aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em ver e ter uma ideia de valor também. Quiser ajudar o canal, dá o joinha, curte, compartilha esse vídeo, comenta, pode mandar dúvida, se inscreve. Em breve a gente vai ter mais vídeos aqui de jornadas no canal. Eu estou terminando de editar o vídeo que eu fiz lá na Bolívia, descendo e depois subindo a Estrada da Morte. Então esse vídeo vai ficar bem legal, com bastante informação. E foi uma jornada muito doida que eu passei no ano passado. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um abraço, bora girar!